Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez, retornamos com vocês. Bom, para falarmos da história do cristianismo. A história do cristianismo, para mim, me surpreende muito. Por quê? Porque é uma história bíblica, como eu já originalmente disse para vocês no início de nossa preleção. Bom, mas quero dizer que essa igreja que foi prometida lá no Líbano, nas montanhas da Cesareia de Filipe, ela tinha um foco principal, né? Ela precisaria primeiro ganhar um corpo. Foi uma promessa de Cristo de edificar sua igreja. Mas como essa igreja foi edificada? Como essa igreja nasceu? Eu costumo dizer que essa igreja nasce no Calvário. Como? De que maneira? Com a morte de Cristo. A morte de Cristo, eu costumo dizer que ela é parturiente. Por que parturiente? Nasceu de um parto. Né? A morte de Jesus tem elementos parecidos com um parto natural. No parto natural você tem sangue e água ao romper a placenta. Na morte de Jesus, quando foi furado o seu lado para certificação se ele ainda respirava, vivia ou já estava morto, foi constatado através de uma lancetada no seu lado. E do seu lado, quando foi lancetado, saiu sangue e água. Então eu costumo dizer que aquilo ali foi um parto, que naquele momento a igreja nasceu. Bom, a igreja nasceu, a igreja é viva. O cristianismo agora, ele existe. Os seguidores de Cristo irão seguir. Mas ainda resta uma outra coisa. Qual seria essa outra coisa? Seria uma grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos após ressuscitar. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou e passou 40 dias com seus discípulos e lhe deu uma grande comissão. O que seria essa grande comissão? A grande comissão de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, fazer discípulos, pregando, expulsando os demônios, curando o enfermo, como ele anteriormente já tinha dito, mas expressamente seria uma ordenança que a igreja teria que esperar. Esperar o quê? Uma promessa vindo do alto. Do alto vocês receberão dunamis, que significa no grego poder. Vocês receberão poder. Depois ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse é o momento. O momento aconteceu? Aconteceu em Atos 2, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, e todos conhecem essa história, e a promessa se cumpre, então ali nasce o cristianismo e nasce uma grande igreja, a igreja de Jesus Cristo. A história do cristianismo, ela começa lá na montanha de Cesareia, tem a sua conclusão no Calvário, e o seu cumprimento do seu corpo, que agora tem seu corpo, em Atos 2. E agora começa uma nova história. O que me chama a atenção nessa história do cristianismo, a história da igreja de Jesus, é que seus discípulos, eles foram o que levaram a mensagem de Jesus Cristo, e essa mensagem que foi levada às duras penas, com sacrifício. A gente vai observar os sacrifícios que os discípulos fizeram através da mensagem que levaram do Evangelho. Não foi fácil levar o Evangelho. Não foi fácil pregar o Evangelho. O Evangelho teve perseguições das mais variadas, perseguições as mais cruentas e horríveis perseguições, tá? Tanto em Jerusalém, os discípulos foram perseguidos, alguns foram mortos, alguns foram apedrejados, como é o caso de Estevão, para que essa igreja começasse a crescer, para que se tivesse uma história do cristianismo. A igreja crescendo precisou, às custas dos sacrifícios de vidas. Lá na carta aos Hebreus, ele vai dizer que os homens pelas quais o mundo não era digno deles, tá? Homens que foram mortos, que o mundo não era digno deles. Então esses homens sofreram. O que me chama a atenção nisso? Eu quero fazer uma crítica velada. O cristianismo não está sujeito a beneficiar ninguém. Ele não foi edificado para benefício próprio de pessoas. Hoje eu vejo pessoas megas
situações de falta de compromisso com as verdades bíblicas do Evangelho, pessoas pregando o que querem pregar, pessoas vivendo uma vida glamurosa, de glamoures, através das suas ações. Então, o cristianismo ele foi feito debaixo de sofrimento dos discípulos. Uma história linda. A gente pode olhar a história dos apóstolos. Todos os apóstolos de Jesus morreram de mortes cruéis, exceto João, que morreu de longa velhice por uma promessa do próprio Cristo. Mas o cristianismo não é cheio de benécias. O cristianismo é levar a carga de Cristo, levar a cruz de Cristo. Tá? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o cristianismo é ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus significa fazer o que ele fez, fazer o que ele faria, mesmo que vivemos, pastores da casa, mas vivendo no mundo moderno, precisamos de coisa moderna, concordo. Mas o cristianismo não é tudo isso que a gente pode ver que às vezes nos decepciona de algumas pessoas querendo obter vantagem com o evangelho. O cristianismo é levar as cargas que Jesus deixou. Mas Jesus também nos disse uma coisa interessante. Ele disse que meu fardo é leve. Eu sei que a carga é difícil, mas o fardo de Jesus é leve pelo fato da gente estarmos contribuindo com a mensagem que foi deixada por ele e com essa grande comissão que ele nos chamou, que nos comissionou para levar o evangelho. Então, o cristianismo é levar o evangelho de Cristo. Então, vamos levar essa cruz de Cristo através da pregação genuína do evangelho, pautado na sua palavra, na Bíblia Sagrada, naquilo que ele nos deixou, para que pudéssemos usar através da pregação. Então tem gente usando subterfúgios para viver uma vida de regalos dentro do evangelho, pela qual Deus não nos autorizou. Então precisamos estar focado, voltado em fazer a comissão, executar a comissão que nos foi dada, as ordenanças que nos foram comissionadas para fazermos, e sim, o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é cristianismo, história do cristianismo. Se a gente for pesquisar com os discípulos, a maneira com que eles fizeram a obra de Deus, se nós formos estudar a vida do grande apóstolo Paulo, nós sabemos que ele sofreu para que nós estivéssemos hoje aqui levando essa mensagem nesse dia tão glorioso e que continuemos com essa missão. Que Deus nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus, em levar o Evangelho de Cristo de uma forma concisa e precisa, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vocês todos.